Sejam bem-vindos a mais um episódio do Donas da Presença. Hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada super especial, que vai bater um papo super gostoso aqui com a gente. E antes de iniciar aqui esse bate-papo, de contar para vocês quem é essa convidada, nós queremos deixar aqui um agradecimento especial às nossas patrocinadoras, a Cristina Martins, que foi a responsável por essa identidade visual linda que vocês amam e sempre comentam por aí sobre ela. A Laws Paper, que é a nossa patrocinadora, que está agora responsável pela parte gráfica aqui do nosso podcast, fez uma caneca linda e outros materiais maravilhosos que nós vamos mostrar para vocês aí, aqui e depois lá no Instagram. Então, esse episódio de hoje está muito especial e nós queremos já começar aqui apresentando e contando um pouco sobre a nossa convidada de hoje. A doutora Karina Ramos, que é mãe da Lara e esposa do Paulo, uma dentista exemplar que tem uma clínica em Duque de Caxias com expansão na Barra da Tijuca. A sua história é de muita superação, né, Karina? Conta um pouco pra gente. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, feliz pelo convite. É maravilhoso sempre a gente poder dizer, né, e passar um pouco de tudo que a gente já viveu, tudo que a gente tem experimentado realmente de crescimento, de superação. Então, obrigada pelo convite, tá? Nada, é um prazer te ter aqui. Muito prazer bom estar todo aqui. Nosso, cara. E então, gente, a Sheila já conhece um pouco da minha história, né? E realmente é uma história de grandes superações. Eu quero poder contribuir aqui nesse bate-papo leve em relação a isso. Eu sou uma dentista formada há 13 anos de formação, e demorei um pouco para entender que eu não era só dentista, que a partir do momento que eu montei a minha clínica, eu tinha um negócio em minhas mãos, e a gente realmente tem, às vezes, dificuldade de compreender as habilidades que precisam ser desenvolvidas para realmente liderar, engajar uma equipe, crescer financeiramente, de forma saudável no negócio. A gente se dedica muito na parte técnica, no que a gente sabe fazer, do que a gente sai da faculdade sabendo fazer, que é ali realmente os atendimentos, cuidar do sorriso das pessoas. Eu sempre fui uma dentista e sou, que amo o que faço, sou apaixonada, meus olhos brilham realmente por cuidar de vidas. Eu sempre digo que a gente não cuida só de sorriso, a gente cuida de vidas. Porque o sorriso, ele mexe com a vida, não é verdade? Total. Sorrir total. é cura, sorrir é liberdade, é conexão com as pessoas. Então, eu amo realmente o que eu faço. Mas nesse caminho foram muitos obstáculos até eu chegar aqui e poder dizer que hoje realmente eu sou uma Karina Ramos diferente daquela que se formou. Né? Daquela que há 13 anos atrás começou um caminho aí de cuidar do sorriso das pessoas. Hoje eu sou totalmente diferente porque eu precisei aprender a mudar a minha mentalidade nesse caminho. Perfeito, Karina. E já aproveitando essa introdução que você fez aí, né? Eu quero te perguntar qual foi o momento que você teve essa virada de chave, que você percebeu que só montar um consultório, abrir a sua empresa ali não seria o suficiente, que você precisava se tornar, de fato, uma empresária, né? E adquirir conhecimentos para além da sua formação técnica. Qual foi o momento assim da sua carreira que você teve essa virada de chave, que você percebeu que precisava de mais do que, né, somente ali a formação? Sim. Isso começou, na verdade, quando eu quebrei o primeiro consultório. Né? O consultório sempre foi um desejo do meu coração, sempre foi um sonho. Desde que eu saí da faculdade, eu já tinha essa veia de empreender, de ter o meu espaço. E aí, com 5 anos trabalhando, eu pré-determinei que com 5 anos eu ia trabalhar em outras clínicas, até que eu não tinha recurso financeiro para sair da faculdade e já montar meu consultório. Então, até que eu pudesse ter o valor para montar minha clínica. E assim aconteceu. Dentro de 5 anos, eu montei o meu espaço. Só que eu montei assim, só com o coração, né? Eu já trabalhava há 5 anos, então eu já tinha uma capacitação técnica muito boa e uma curva grande já de aprendizado, já me sentia segura naquilo que eu era especialista. A minha primeira especialidade foi endodontia, que é tratamento de canal. Depois eu investi em implante, eu investi na parte estética do sorriso. Então, eu já me sentia muito segura nessa parte técnica. E eu achei que era só isso, né?
empreender, só ter um coração Aham. e saber e A fazer maioria. com muito amor. E saber fazer com muito amor, com muita dedicação, tudo que eu faço. Mas não foi assim. Eu abri um consultório em outro lugar, né? Eu mobilizei toda a minha vida. Eu não sabia de gestão, eu não sabia de prospecção de pacientes, captação. Eu não sabia de nada, né? O financeiro, principalmente, foi uma das minhas maiores dores, porque eu entendia na minha mente que agora que eu abri o meu consultório, então tudo que entrar, pago as despesas do consultório, e o resto é tudo pro É meu meu. bolso. Uhum. Entendeu? Então, eu tinha esse pensamento. E quando você tem um negócio, uma empresa, não é assim. A empresa precisa ter um capital, a empresa precisa ser saudável financeiramente. Como é que você Sim. reinveste? Como é que você cresce? Como é que você capacita a sua equipe? Então, assim, em 2 anos, eu fechei o consultório, né? Com muita dívida, enfim. Foi bem difícil essa fase. E foi aí o primeiro momento que depois que passou toda aquela fase, assim, de dor, de realmente decepção emocional, Nossa, imagina. quebra financeira, né? E a gente não dorme quando a gente está com muita dívida, gente. A gente É não dorme. difícil. Você não descansa, você não relaxa, porque a dívida, ela te tira a paz, né? Então, assim, e eu fiquei muito assim, eu fiquei muito endividada. Foram dias terríveis. E quando isso tudo assim se assentou, eu comecei a trabalhar de novo, né, em outras clínicas, para realmente recomeçar, eu comecei a analisar racionalmente. Que a gente precisa sair do campo da emoção, né? Sim. A gente Sim. não pode tomar decisões de destino. Desde que eu ouvi isso, nunca mais eu esqueci. Decisões de destino não são tomadas no campo da emoção. Muito bom. Né? Na hora que a gente está ali no fluir do sentimento. Sabe? Assim, então, assim, a poeira foi abaixando, eu fui regularizando, fui pagando. Nesse processo, eu não desisti. Entendeu? Eu entendi que Deus tinha, eu orava muito, eu falava muito com o Senhor, e eu sabia que Deus tinha, era plano dele que eu Amém. tivesse o meu negócio, porque não era só sobre mim, era sobre o que eu ia transbordar, né, através do que eu sou, através do que eu acredito. E aí a poeira baixou e eu comecei a pensar, eu falei, mas o que faltou? Onde foi que aí eu você errei? saiu do Aí eu do saí furacão do campo do emocional, do furacão, de ficar se e olhou achando... de fora. Porque às vezes quando as coisas dão errado, a gente fica, né, coitada de mim. A gente se Que coloca eu no lugar fiz? assim, nossa, mas eu me dediquei tanto, eu fiz tudo certo. E a gente fica querendo ser a vítima, né? Sim. Ai, coitada, porque eu não mereço. Me Mas dedico aí, me tanto. dedico tanto, eu faço tanto, eu sou uma boa dentista, por que não deu certo? Mas aí quando eu saí dessa posição, eu comecei a olhar racionalmente, aí foi onde eu entendi. Eu falei, não, peraí, o jogo é diferente. Não é só sobre abrir uma porta, colocar um equipamento e começar a atender. Tem outras coisas que eu preciso aprender, entendeu? E eu sempre fui muito coração. Quem me conhece sabe Sim. disso. Se eu não tiver 100% naquilo ali, eu não tô, não faz sentido. Aham. Né? Se não fizer sentido estar aqui para mim, eu não vou estar. Se não tiver o Se propósito. não tiver um propósito, se não tiver um significado, se não carregar um sentido, né? Então, todo dia eu levanto a minha cama com isso. Eu faço a diferença na vida das pessoas. E eu falava isso com o Senhor. Eu falei assim, eu ficava lá, eu não conseguia. O que aconteceu? Eu tinha tanto para dar. Eu acho que o empreendedor, ele passa por essa fase, assim, ele vai muito na paixão, porque ele tem muito para oferecer. Uhum. Ele está apaixonado pelo negócio que ele acabou de abrir, né? E aí a gente Uhum. fica assim, eu tenho muito para oferecer. Então, você vai na raça. Você vai na paixão ali, naquele que arde o coração, então eu vou fazer. Vai dar certo. Vai dar certo. E só que quando os boletos chegam, quando as contas, né, vencem, e você não tem o dinheiro na conta, e aí isso passa 1 mês, 2 meses, e 1 ano, e você está entregando tudo que você tem. Aí é a hora que você tem que, não, eu preciso saber o que realmente eu preciso. Foi nessa primeira fase que eu parei e analisei. Eu falei, não é só sobre amar o que eu faço. Uhum. E aí, ok, eu abri um outro consultório, né? Eu não desisti. E abri um outro consultório. Aí eu comecei a ler. Comecei a buscar um pouco mais de informação sobre crescimento empresarial, sobre negócio, sobre clínica, o que era gestão de pessoas, sabe? Aí minha mente começou a abrir um pouco para essas coisas que eu... Aí você saiu do campo da emoção pro campo estratégico. Mas ainda era muito pouco. Ainda foi muito pouco. E aí, em 2020, eu abri o meu segundo consultório em 2018. Em 2020, entrou a pandemia. Né?
Todo mundo tem uma história da pandemia. Foi Só que aí no ano da pandemia, nós já tínhamos decidido que abriríamos uma outra unidade, né? Com uma sócia, na época eu tinha uma sócia. E aí, quando a gente foi para abrir essa outra unidade, eu trabalhei muito, né? Porque eu me dividi aqui, lá e na organização, na administração. E aí eu tinha o desejo de ter equipe, mas eu não sabia treinar equipe. Né? E a equipe de profissionais dentistas, eu não sabia como fazer isso, como treinar. Então, quando você não sabe, você recebe o profissional e você acha que o profissional não serve. Sabe? E aí eu precisei também vencer o orgulho, porque acontece muito da gente achar que a gente sabe muito, sabe? Que ninguém vai fazer ninguém melhor vai fazer igual. Olha o ego, né? Ninguém vai fazer É. igual. Eu faço muito bem, eu atendo meus pacientes muito bem, eu cuido, eu gero resultado e eu não tenho problema. Então, assim, quando eu comecei a ter profissionais, eu comecei a ver que era diferente do meu atendimento. E aí eu falei, não vai dar certo. Foi mais um baque que você teve ali, né? Eu falava, não, eles não amam a odontologia como eu amo. Não serve. Só que eu precisei fazer um mergulho para dentro de mim e ver que realmente eu não sabia como fazer, como treinar. Ninguém vai ser igual. Mas você precisa treinar conforme os seus valores, a cultura do teu negócio. Eu não sabia de nada disso. Não sabia nem o que era cultura de negócio. Entendeu? E aí eu comecei realmente a buscar imersões, mentorias, consultorias. Aí eu não parei. Eu comecei realmente a investir. Mas eu comecei a investir quando eu já estava muito cansada. Entendeu? E aí eu falei, não, eu preciso de ajuda. E eu lembro que a primeira vez que eu passei por uma consultoria, eu passei até algo assim que é difícil às vezes a gente ouvir aquele confronto, né? E aí eu lembro que num grupo de WhatsApp, assim, onde só tinham empreendedoras, mulheres de negócios, e estavam sendo ali, crescendo nesse curso, tinha uma tarefa, gente, uma ferramenta que eu precisava fazer. E essa ferramenta era dos 5 porquês. Né? Vocês conhecem? Né? Sim. Então, assim, o primeiro porquê. E aí eu comecei a falar exatamente a minha dor eram pessoas. Né? Então, eu não conseguia engajar o meu time de profissionais dentistas. Eu sempre contratava e não servia. E o que aconteceu? Nesses 5 porquês, eu fui colocando, né? Os meus dentistas não fecham plano de tratamento. Aí depois, por que eles não fecham? Porque eles não sabem fechar. E aí depois vinha uma pergunta. Ou seja, todas as respostas que eu dei nunca era relacionada a mim. Sempre relacionada ao outro. Entendeu? E aí nisso, uma consultora, quando ela leu, ela virou para mim, ela virou e falou assim, Karina, pode fazer de novo essa ferramenta. Aí eu falei, por quê? Ela refaz. Mas ela seja verdadeira. Eu falei, mas eu tô sendo super verdadeira. A minha dor hoje é essa. Só eu que fecho os tratamentos da minha clínica. Meus dentistas não fecham. Então, só eu que vendo, sabe? Então, assim, eu pegava e distribuía os atendimentos. Essa era uma dor muito grande na minha clínica. E ela virou e falou assim, não, a responsabilidade é sua, você não treina. Por que você fecha e eles não fecham? Você não treina. Você não ensina. Entendeu? É você, a sua liderança que é fraca. Aí deu aquele baque. Não, o choro embargou aqui, ó. E eu engoli aquilo, eu falei, uau, mas é sobre isso. Sim. A gente precisa ser confrontada nesse caminho. E saber ouvir e saber também, ouvir, né? Exato. Eu sempre tive o coração muito ensinável. E hoje eu falo isso com a minha equipe. Entendeu? Às vezes não precisa vir sabendo, precisa estar disposta a aprender. E ter um coração ensinável. Porque senão a gente deixa o ego, a vaidade, o orgulho, e não penetra, o ensinamento novo não penetra. Isso. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu tenho 2 decisões. Eu engulo isso aqui agora e mudo esse jogo, mudo essa história. E foi onde eu falei para ela, você tem toda a razão. Me ensina, como que eu faço isso? Entendeu? E aí entram muitas coisas, né? O autoconhecimento, que todo líder precisa mergulhar para dentro de si, para se conhecer, para conseguir, senão você não consegue. Como é que você gere uma equipe sem você se autogerir, né? Autogovernar? Controle das emoções, né? Você saber o momento certo de
que você não pode explodir a qualquer momento, que você tem que ter Você aquele saber controle. quais são os gatilhos realmente que te tiram do sério e você desenvolver isso. Qual o momento Onde certo você de é falar muito cada falha, coisa. onde você é fraca e você precisa fortalecer essa área, entendeu? Entender o seu perfil, estudar realmente sobre pessoas. E aí eu entrei nesse caminho. E assim, para mim, esse caminho é para sempre. Uau, Porque nós que enriquecedor. lidamos com gente, com pessoas, não é só Precisa sobre aprofundar. cliente, entendeu? É sobre todo ali o teu network também, sabe? A equipe na clínica. Eu sei como que eu consigo lidar com uma secretária e com outra, qual a minha forma de falar com uma e com outra, porque são pessoas diferentes, têm temperamentos diferentes, então aprender sobre pessoas, para mim, assim, foi uma chave. Nossa, muito bom isso, Karina. E qual Sim. foi o seu maior desafio que você identifica, assim, dentre todos esses, que são vários, qual que você elege, assim, como o maior desafio quando você decidiu abrir a segunda clínica? Qual foi a sua maior dificuldade nesse ma- período? Na segunda, foi exatamente a gestão de As pessoas. pessoas. Treinamento de pessoas, conseguir delegar, parar porque eu era muito controladora, muito concentradora, né? De querer concentrar tudo. Você está acostumada a fazer tudo ali sozinha quando o negócio é pequenininho. E aí o negócio vai crescendo de proporção e você fica perdida. E agora? Né? E aí, E aí você não dá mais conta de tudo? inicialmente é mais fácil você querer cuidar de tudo. Não, eu vou Enquanto é cuidar disso, pequeno. eu compro, eu faço, sabe? Eu vejo a lista de material, eu faço a compra, eu pago, eu lido com o fornecedor, eu tô na cadeira também atendendo, eu oriento as secretárias, entendeu? Então eu faço o financeiro, eu faço o administrativo, eu faço as reuniões, eu atendo, eu faço tudo. Você no início você acha que esse caminho é mais fácil, entendeu? Mas o caminho mais fácil é você capacitar, não é o mais fácil, tá? O caminho correto. O correto. É você capacitar pessoas, é você desenvolver pessoas para que o teu negócio cresça e você tenha recurso para investir cada vez mais em pessoas. Essa mudança de mentalidade, né? Porque, inicialmente, Sheila, quando a gente faz isso, Gisele, tá entrando menos no seu bolso, sim. Sim. Entendeu? Então, o empreendedor, a empresa ela precisa parar de querer sangrar o negócio nos primeiros anos. Ela precisa reinvestir. Não tem jeito. E quando eu entendi isso, eu renunciei muitas coisas. E você renuncia na sua vida pessoal. Sim. Sim. Entendeu? Porque você poderia ter até uma dentista na minha equipe que ela brincava comigo assim, ela é doutora. Não. Não, eu vejo muita gente viajando, você não viaja. Não é possível, tem alguma coisa errada. E eu falava para ela, eu estou num tempo de investimento no meu negócio. Tempo de plantar. Entendeu? Então, assim, eu já tive ano de investir quase 100 mil reais em treinamento, aprendizado para mim. Consultorias de 20, de 30, sabe? Então, assim, é aí que as coisas vão mudando. E nesse momento é igual uma casa, né? Você não vê ainda os frutos. É igual quando você está construindo e aí você gasta um dinheiro enorme e você fala, foi só o alicerce, foi só... Ainda falta tanta coisa. Exatamente, está tudo embaixo da terra ainda, não estou vendo nada, não é possível. Mas é exatamente isso, quando você está no tempo de investir em você, no teu mindset, no teu crescimento, você vai abrindo caminhos ainda, mas você ainda não vê os frutos. Porque vai levar um tempo, demanda um tempo. Para as pessoas também entenderem. Eu sempre ia para as imersões, para São Paulo, não sei para onde, quando eu voltava, eu pensava, peraí, deixa eu organizar agora o que eu vou trazer para minha equipe. Porque a equipe não está vendo o que você está vendo. Sim. Então, você precisa trazer de uma forma que elas consigam capturar. Até isso, você, como tem que líder, ser clara, tem que né? ter cuidado. Porque senão você mata a sua equipe. Você quer que elas executem tudo, porque você veio cheia de coisas, cheia de ferramenta. E aí, calma. Você precisa agora organizar isso. Se organizar para conseguir externalizar. Estruturar, porque senão você mata as pessoas também. E é muito legal você fez esse comentário a respeito da viagem. Eu lembrei de um bate-papo nosso, né? Você fez esse comentário no almoço sobre esse comentário de uma dentista que falou: ué, Karina, mas você já tem um negócio há tanto tempo, por que eu não vejo você viajando? Por que você não tá ostentando, digamos assim, né? O que está acontecendo? E aí
eu lembrei, né, da experiência que você compartilhou com a gente a respeito da viagem que você fez para Disney. E isso me lembrou agora, porque eu lembro que naquele bate-papo daquele almoço, você compartilhou ali algumas situações que aconteceram durante a viagem, e nós ficamos ali impactadas, Eu né, chorei. Gisele? E a gente... Chorei, porque leva gancho para a próxima pergunta, que a gente vai falar de família, mas tudo tem um porquê, né? É o que as pessoas não entendem. E quando a gente saiu do almoço, eu falei, Sheila, vamos chamar ela, porque Foi real. ela contando detalhes assim. E nem foi uma conversa muito longa. Nem foi uma conversa rápida, foi gente. rápido. Nós tínhamos que comer, gente. Tinha hora pra voltar, assim. A gente estava num Eu evento. me senti naquele momento. Eu vi a felicidade da sua filha ali naquele momento e você podendo proporcionar depois de tanto tempo aquela realização para sua família, né? Sim. Então eu falei, Sheila, eu preciso dela para minha vida, eu preciso conhecer mais. Foi. É bem legal. Foi desse jeitinho mesmo, assim, eu já conheço a Karina há algum tempo, então assim, já sei quanto a Karina é maravilhosa, ela realmente é, mas eu achei incrível, assim, que no bate-papo tão pequeno, a Gisele não te conhecia, nunca tinha te visto, você nunca tinha visto a Karina em situação nenhuma. Não. E aí a Gisele falou, nossa, Sheila, gostei muito dela, vamos chamar ela no podcast. Era uma conversa tão rápida ali, né? Mas foi exatamente isso que a Gisele falou. Em poucas coisas que você falou ali, você já conseguiu transmitir realmente esse sentimento de realização. E a gente se conecta muito, porque tem muito a ver com a nossa visão também de vida, de negócios, daquilo que a gente busca como realização, né, para nossa família. Respeitar os processos, né? Sim. Como você falou sobre fazer investimentos em você, o seu tempo em conhecimento, para você levar conhecimento aos seus colaboradores, e é o que a gente tem buscado fazer. E conhecer pessoas que tenham chegado, né, passou por isso, passa porque você estuda até hoje, né? A gente se conheceu. É um aprendizado contínuo, exatamente. É muito satisfatório, sabe? Então, eu realmente fiquei muito feliz e estou muito feliz por você estar aqui hoje, porque a gente já, até mesmo na nossa atividade dinâmica de entrevistar ela, né, fez todo sentido ali pelo que Deus faz, né? Eu não preciso mais que ninguém nem que ele me mostre, porque ele já me mostra o tempo todo. E é muito bom saber o poder que isso tem nas nossas vidas, né? Que nós não somos nada sem ele. É verdade. E eu gostei muito de tudo que você falou. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, as empreendedoras, vão se identificar com o que você está falando, porque nem todo mundo começa pronto. Então, a gente começa com o coração ardendo para empreender, mas a gente não pensa no empreendedorismo como algo que vai nos trazer dor de cabeça, a gente não pensa no financeiro, a gente não pensa nada nas contas que vão duplicar, a gente não pensa no funcionário que vai entrar e não vai ter, do colaborador que vai ter essa... O nível de responsabilidade é muito maior. Muito. É muito maior. E quanto mais cresce, mais aumenta essa responsabilidade. Muito. Semana estava conversando com uma amiga que ela é dentista também como eu e também tem uma clínica, né, como eu, e tem colaboradores e tem dentistas, outros profissionais que trabalham na equipe dela. E a gente estava falando sobre isso. E quando eu estava grávida, eu engravidei a minha filha, eu tinha acabado de me formar, né? Então eu enfrentei assim o desafio da maternidade recém-formada. Nossa. Eu me formei em dezembro de 2011, janeiro de 2012, eu já peguei, né, ali o diploma, certificado e comecei a trabalhar. Em março, eu entrei na pós de endodontia, então foi minha primeira pós, eu já entrei na pós. E assim, em abril eu descobri que estava grávida. Entendeu? Então, assim, 3 meses, né, 4 meses após a minha estar formada. E eu não tinha recurso, gente. Eu vim de uma dificuldade financeira na infância muito grande. Eu sou uma improvável. Entendeu? Eu sou totalmente uma improvável. Então, assim, de onde eu vim, eu sou uma improvável aonde eu vivia, aonde eu vim, aonde eu fui construída. Mas a minha mãe sempre olhava para mim, né, e falava assim que eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa. Então as pessoas já olhavam e falavam assim, nossa, ela vai ser grande. Vai, porque ela é muito dedicada, muito aplicada, sabe? Inteligente. Então, assim,
mas não tinha condições, né, para isso. E eu falo que realmente eu escrevi a minha história, Deus, né, me deu essa oportunidade. E eu agarrei todas as oportunidades que apareceram para mim, entende? Então, às vezes, hoje eu percebo que o desafio tá muito em a gente querer exigir algumas coisas inicialmente, entendeu? Só que a vida é feita de semeadura e é plantio e colheita, entende? Então, assim, às vezes a gente quer colher coisas grandes e a gente nem Não tá semeou pronta. nada ainda, sabe? Então, eu sei o quanto que eu sacrifiquei realmente para estar aqui, quanto que eu abri mão. Porque minha filha, eu estava até conversando com ela isso hoje, falando com ela hoje sobre isso, sobre os desafios quando eu engravidei dela, entendeu? Então não foi fácil, eu não era casada, era noiva. A gente começou a construir depois uma história. Eu não tinha Jesus ainda na minha vida como eu tenho hoje. Eu conheci realmente Jesus, eu fui encontrada por esse amor. A Lara tinha 1 ano e pouco, ia fazer ainda 2 anos, entendeu? Então, assim, mas foi um processo de perseverança. Muita. E aí, até aproveitando esse gancho, que eu não tenho como não te pedir para compartilhar um trecho dessa viagem, que foi o que você compartilhou e que tocou muito a gente. E eu acompanhei os seus stories lá quando você viajou para Disney, né? Fiquei super feliz, porque a gente vibra realmente com a colocar pra Fiquei conquista muito né, feliz Sheila? também, porque eu uma da recebi muito outra. isso, sabe, das No pessoas. Eu nem podcast. imaginava. No direct, assim, muitas pessoas, compartilha mais, eu tô viajando junto com você, que lindo. E eu falo, Nossa, foi nossa, que incrível. legal. Foi muito incrível. Eu fiquei ali de espectadora acompanhando e vibrando com cada cena, um pouquinho de cada coisa que você compartilhou ali, né? A gente pôde sentir um pouco da emoção daquele momento ali. E conta um pouco daquela ocasião que aconteceu com a sua filha. Lá na situação lá dela se arrumar como princesa, que aquilo ali pra mim foi assim, uau, aquilo ali pra mim foi o que, como mãe, não tem jeito, Não né? tem. O nosso coração, ele já vai, a gente já passa um filme na cabeça, né? Sim. Acredito que aquele momento ali pra você também Passou. tenha sido um momento de, meu Deus. Passou um filme. Quando eu vi, assim, a Lara, a gente foi pro castelo pra ela. Já estava dentro da programação a gente fazer isso, né? Pra ela poder se vestir de princesa e fazer toda aquela maquiagem, andar pelo parque, aquilo tudo. Então, tanto eu quanto ela, a gente estava sonhando com esse momento. E Deus preparou tudo tão assim nos detalhes, que quando a gente chegou, eles, né, falando inglês, e ela assim, eu arranho alguma coisa, mas quase nada, mas eu vou voltar lá falando muito inglês, porque eu já me comprometi. Eita, que bênção. E ela assim, me salvou muito, sabe? Caramba. Só que aí, quando a gente chegou lá, eu vi que ela tava assim, muito ansiosa. Eu falei, caramba, poxa, não vai ser uma experiência tão legal se a gente não conseguir desenvolver aqui uma conversa, né? E aí vem a fada madrinha pegar. Nesse momento, ela virou e aí a Lara começou a tentar falar ali o inglês. Aí ela perguntou de onde nós éramos. Em inglês ainda. Aí a gente falou Brasil. Aí ela deu um giro assim, né? E falou assim, então nós vamos falar português. E nessa hora, eu e minha filha, a gente deu um grito assim, não acredito. Brasileira! Por quê? Porque a gente viu assim o cuidado de Deus, sabe? O carinho, assim, no detalhe. Porque a gente viveu aquela experiência ali muito mais gostosa com ela, né? Com aquela brasileira, assim. E aí, quando a gente saiu dali, ela passou o dia inteiro, né? Só desfilando. Gente, ela se arrumando, eu chorei demais, né? Porque passou esse filme na minha cabeça. O quanto que vale a pena, entendeu? A gente realmente perseverar, a gente construir um negócio sólido, saudável, crescente, mas uma família abençoada. Nada vale você realmente perder essa família por conta de um trabalho, porque Jesus não morreu pelo seu trabalho, ele morreu pela sua vida. Sim. Jesus morreu pelo seu marido, Jesus morreu pela sua família. Jesus morreu por vidas. Né? Então, a todo tempo, às vezes, eu volto para mim e falo, não, Jesus morreu por mim. Não foi pelo meu negócio. Então, eu preciso olhar primeiro para o que eu estou vivendo na minha vida, o que eu quero contribuir, sabe? Então, assim, teve o dia do castelo, que foi o primeiro dia que a gente viu os fogos, gente. E aí, no final, a Lara veio, me deu um abraço e falou, mãe, muito obrigada. Ai, gente! Esse dia, para mim, foi um marco. Eu até testemunhei lá, né? Até me emociona.
eu até testemunhei lá para as outras mulheres que tinham lá, que para mim esse dia, assim, foi ouvir aquele muito obrigada, porque com 12 anos ela vivendo um sonho como esse, que eu estava vivendo com 37 anos, né? Então, com certeza foi um marco, sim, na vida dela, mas é sobre isso, é sobre a gente realmente crescer, colocar os princípios e valores que são importantes nos nossos filhos, mas desfrutar, né, do desfrute do nosso trabalho. E ali eu vi, assim, ter ido para lá me fez ver o quanto que a gente pode. Sim. Quanto que Deus deseja, sabe? Eu até escrevi uma frase lá que, assim, o Senhor não pede que a gente esteja preparado, Ele só pede que a gente confie. Que Ele pode fazer. E vai se preparando Ele vai capacitando, sabe, no caminho. Então, assim, foi lindo demais. Essa experiência foi, assim, para mim foi incrível. Foi um sonho realizado. Nossa, extraordinário, hein, Eu Sheila? até brinquei com a dentista do meu time, que eu falei assim, eu vou levantar uma plaquinha. Ela falou, olha, eu viajei. Dei check Aqui, agora. ó, dei check, né? Mas foi uma viagem muito Karina, realizadora. e como que você consegue conciliar a vida de esposa, mãe, e dar conta de tudo sem enlouquecer, entre aspas? A empresa... Essa é uma pergunta que eu recebo muito. E assim, vida real, né, gente? Nem sempre a gente consegue conciliar. Muitas vezes a gente tenta equilibrar ali os pratinhos, mas vai ter um que vai cair em determinado momento. E tudo bem, você precisa entender o que é prioridade no momento. Então, eu sempre tento pensar isso. O que é a prioridade do hoje? Então, se eu estou num sábado, a prioridade é a minha casa, é a minha família, é a minha filha, sabe? Então, eu tento buscar isso e cuidar de mim. Então, assim, eu investi muito em cursos de inteligência emocional, sabe? Por quê? Porque as nossas emoções, elas nos sabotam mais do que qualquer coisa. Sim, isso é real. Entendeu? Então, os nossos pensamentos. Porque a gente se comporta de acordo com aquilo que a gente realmente acredita aqui dentro. Às vezes a gente não quer fazer aquilo, mas você está fazendo porque tem uma crença. Então, assim, eu busco cuidar, ter horários para cuidar de mim. Então, preparo o meu dia. Importante. Você se coloca na sua agenda. Eu me coloco na minha agenda. Eu não me colocava na minha agenda. Entendeu? E assim, eu enfrentei um burnout mesmo, um cansaço, que foi surreal. Eu entrava no consultório e eu queria sair correndo. Caramba. Entendeu? Eu não tinha prazer de estar ali dentro. Então, assim, foram alguns dias assim, foi muito desafiador para mim. Porque aí você se perguntava, o que está acontecendo? Era um cansaço físico e mental muito grande. Então, hoje eu me coloco na minha agenda. Hoje eu priorizo realmente a presença de Deus na minha vida. Muito importante. Exato. E eu entendo também, hoje, estrategicamente no meu negócio, eu entendo quais são as minhas demandas, entendeu? Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar? Hoje eu estou exatamente construindo isso. Qual é o meu lugar? Onde que é que a Keila, né, nossa mentora, onde que é o ponteiro que a gente precisa realmente mexer? Entendeu? Porque senão a gente fica igual um polvo querendo cuidar de tudo. E não cuida de nada, na verdade. Nem de si mesma. Eu tinha muita dificuldade de me priorizar. Porque eu tenho o arquétipo da cuidadora. Quer abraçar tudo. Tudo e quero cuidar das todos. pessoas, Você é a quero última. amar. Era a última. Sabe? Quero me entregar mesmo para minha família, para tudo que realmente eu faço. Mas para isso ser saudável, excelente, contínuo e crescente, eu entendi que eu preciso cuidar de mim. Porque se fisicamente, espiritualmente, se essa base não emocionalmente. estiver forte, o restante não Não funciona. adianta, né? Se você não está saudável, como é que você cuida? Se a tua mente foi... Voltando para o gancho da minha amiga, a gente conversando sobre isso, e ela muito cansada, e eu falei, amiga, olha... Ela, não mais isso. Eu falei, precisa cuidar de você agora, você está quase já ganhando o bebê. E quando a gente tem negócio, quem está ali às vezes não compreende, mas o nível do nosso compromisso, da nossa responsabilidade é muito maior. Porque você não está mais só cuidando da sua agenda. Entendeu? Não é só o seu boleto. Sim. Não é só mais a sua conta de luz. Não é só o seu cartão de É crédito. o de todo mundo. Exatamente. Entendeu? Agora você pensa que você precisa ter o valor para sua funcionária. Tem pessoas ali que sustentam uma família através do teu negócio. Entendeu? Então, toda essa logística você pensa. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa mente o tempo inteiro. Nossa, isso é... Entendeu? Estar em faz muito ambientes que sentido. nos fortalecem. Estar em lugares onde tem pessoas que também compartilham de desafios e que já venceram os desafios que você está passando. Porque não adianta você não adianta. Não adianta você querer estar num lugar onde você vai falar e a pessoa vai falar, você que começou isso, para que você está querendo ser tão grande? Né? Porque tem gente que vai olhar dessa forma.
Ou vai te chamar de louca, né? Vai falar, pra quê? Pra que isso tudo? Pra quê? Não é mais fácil você trabalhar num CLT? Não é mais fácil É. você... Mas é assim, eu sempre falo, se você não quer ter que desenvolver para se tornar líder, não tem o seu negócio. Faça somente ali. Eu hoje poderia estar trabalhando para outras clínicas e muito bem realizada, tudo bem. Não teria problema nenhum. Entende? Então hoje eu entendo que não tem como eu querer correr de decisões difíceis. Essa foi uma semana de muitas escolha. decisões difíceis, de mudanças no negócio, de demissões. Então, assim, se eu não quiser passar por isso, às vezes eu tenho essa conversa comigo. Às vezes, quando fala assim, nossa, mas isso dói, tá doendo, eu mesmo falo, Karina, se você não quer passar por isso, você não deveria ser dona de nada. Porque precisa tomar decisões difíceis. A dor do crescimento. Você vai ter que encarar decisões difíceis. Faz não tem parte, jeito, né? Faz parte. História inspiradora, né? Eu queria saber se você pode deixar uma mensagem para quem está nos assistindo nesse exato momento e que ela acha que o sucesso não é para ela. Uau, já estamos chegando ao fim, gente? Não, quase. Que delícia que está sendo. Quando a gente para de sonhar, eu acredito que esse é um caminho que o inimigo das nossas almas encontra, sabe? Tirar a nossa visão, a nossa permissão de sonhar e de realizar. Então, eu acredito que se você não sonhar, você não se permite realmente viver. Entendeu? Então, é necessário desejar algo diferente do que você vive hoje. Isso é sonhar. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas qual é o seu sonho e elas não sabem responder. Entendeu? E às vezes sonhar não é fazer uma viagem para tal lugar. Às vezes é desejar algo diferente do que você vive hoje. Então, se você ainda não a realizou, é um sonho, é um objetivo, é algo que você ainda não tocou. E todos nós nascemos de um Deus que é grandioso. Então, assim, eu sou grande porque Deus me fez grande. Então, a mensagem que eu quero deixar é que você precisa se permitir sonhar. Quando eu quebrei meu consultório a primeira vez, eu quase naquele momento ali, acreditei que não era para eu sonhar ter outro consultório. E aí eu ia ficar... Que tinha acabado ali. Que tinha acabado ali minha história, entendeu? E que tudo bem eu trabalhar o tempo inteiro para outras pessoas. Então, eu acredito que sonhar... O sonho te impulsiona. Eu fui movida por sonhos, por desejos de mudança. Isso é constante. Hoje eu já tenho outros sonhos para realizar, então isso te impulsiona. Você vai realizando. E também é necessário pensar o que é sucesso, sabe? Porque às vezes a gente rotula, a gente coloca numa caixinha assim, um padrão de sucesso, mediante o que outras pessoas estão vivendo. Sim. Eu falei isso hoje, gente, interessante. Estava caminhando na praia e eu falei assim, nossa, isso daqui é minha vida rica. Isso aqui é minha meu visão sucesso. de vida rica, é isso aqui. O que é sucesso para você? Entendeu? O que é o sucesso para você? O sucesso para você não pode ser aquilo que os outros estão vivendo. Porque senão você vive numa busca e quando você conquista aquilo, não vai ter sentido. Muito não faz poderoso sentido. Você isso. vai olhar e falar, caraca, não faz sentido para mim isso daqui. Entendeu? Então, assim, muitas vezes eu já tive que parar, analisar, epa, eu tô indo para uma rota aqui que não é minha. Não é para mim, é porque eu tô vendo o outro fazer. Sim. Então, sucesso para mim é ter uma família abençoada. Um lar onde Jesus governa, onde a presença de Deus governa, onde é um pedacinho do céu, onde a gente perdoa todos os dias, porque a gente erra todos os dias. Sim. Entendeu? Onde a gente se ama, onde a gente realmente exala a presença de Deus. Entendeu? Isso para mim é sucesso. Ter um negócio que tem lucratividade, que não me faz trabalhar todo mês e no final do mês eu pensar, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso daqui? Não tem dinheiro no meu caixa. Entende? Então, assim, eu preciso ter lucratividade. Hoje eu olho para a minha clínica e eu falo, a minha clínica, ela não é um lugar só para eu atender paciente. Ela é um lugar para eu contribuir na terra. É isso. Entendeu? Então, é um negócio realmente que eu preciso frutificar. Porque quanto mais eu frutifico, quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. Entendeu? Sim. Mais mão de obra eu vou ter, eu vou poder contratar mais pessoas, entendeu? Eu vou poder abençoar mais pessoas com o nosso trabalho. Então, o crescimento, ele é muito bom. Então, a gente precisa realmente definir o que é sucesso e escrever isso.
Entendeu? Qual é o seu Escrever é padrão? muito Qual é o importante. desejo? O que eu quero? O que é visão de sucesso para mim? Sucesso para mim é conseguir ter liberdade de cuidar do meu corpo. Pelo menos 1 hora por dia. Entendeu? Uhum. Essa questão do escrever é bem importante porque tem pessoas que acham que isso não faz diferença. Só que o escrever me deu muito foco nas coisas que eu Sim. quero, porque não só a gente tem a questão também do mapa dos sonhos, onde a gente consegue não só escrever, mas visualizar o a que a viagem gente estava quer, no mapa né? dos sonhos. Exatamente. Então, você escrever te traz esse foco em objetivo. Então, eu acordo, trabalho todos os dias porque eu tenho isso daqui que está escrito, né? Comprar meu carro, minha viagem, fazer minha empresa prosperar. E não é só porque eu estou falando, está escrito, registrado e carimbado por Deus. Né? Porque isso. a gente tem que entregar os planos para Ele. Eu acredito muito, Gi, nessa engrenagem, sabe? Sim. De quanto mais eu entrego melhor para o meu cliente, mais eu vou ter resultado, mais eu vou ter possibilidade de investir em novas habilidades no meu negócio e mais eu vou poder realizar os meus sonhos pessoais. É uma Entendeu? engrenagem. Eu acredito muito nessa engrenagem, entendeu? Quanto mais eu contribuo, quanto mais eu amo o meu cliente, eu entrego para ele. Eu até falei essa semana na minha rede social. Que assim, não tem como, eu não fecho nenhum plano de tratamento com o meu cliente pensando no quanto eu vou ganhar. Aquele momento ali eu não tô nisso, aquele momento ali eu tô no quanto que eu vou gerar nele de saúde, de vitalidade, de autoestima. É para ele, isso precisa ser genuíno. Entendeu? Nesse momento ali ser genuíno. Agora, tem a hora que a Karina senta na cadeira como empresária e vai lá olhar as planilhas no computador, todo o seu resultado, e em reunião com o financeiro e vai olhar, olha, a gente precisa melhorar isso aqui. A gente está com a conversão baixa nisso e nisso, nessa especialidade. Mas na hora que eu tô com o meu cliente, que eu tô fazendo um plano para ele, é para ele o Já é melhor. outra coisa. A escuta ativa. É escuta ativa, é plano de tratamento para o melhor para a vida dele, para o sorriso dele. É alternativas, olha, personalizado. Sheila, você não pode fazer isso aqui, então a gente tem a opção B. Faz sentido para você? Entendeu? E aí eu acredito muito que isso sendo genuíno, o que eu construí até hoje foi baseado nessa verdade. Nessa construção de confiança total. Isso, né? Total. O cliente percebe. Não adianta você fechar agora algo para benefício próprio, porque lá na frente você vai gerar um dano naquele cliente e isso não vai ter sido genuíno, você vai gerar um dano e ele não vai voltar para o seu negócio. Ainda vai falar mal de você. Então eu acredito muito nessa engrenagem no nosso negócio. Quanto Sim. mais a gente entrega de verdade, de benefício, mais a gente vai realmente prosperar. E aí a gente precisa saber administrar o nosso dinheiro. Empreender Essa foi uma dor muito grande minha, a dor do financeiro. Empreender é servir. É servir. E não ser servido. É servir. Se souber isso, a gente vai. É servir. É isso. Entendeu? A hora de olhar para você é antes disso tudo. Uhum. É quando você acorda, é no seu momento com Deus, é investindo em você. Entendeu? Não é na hora que você está fechando com o seu cliente, não é você ser injusto no que você faz pensando em você. Sim. Entendeu? Sim. Muito poderoso isso. Muito poderoso. Forte, né? Muito. Pessoal, você percebeu que nós estamos lindas. Pode falar, que é muito humilde. Olha, gente, Isso que eu tô falando, tá né? brilhando. Então, Sheila, por favor. Vocês estão lindíssimas. Não dá nem pra Olha. levantar. É porque não dá pra levantar, Não né? dá para levantar, mas olha, a Beth Modas é a nossa patrocinadora e ela foi muito receptiva conosco, nos forneceu os looks para que a gente pudesse estar aqui bem apresentáveis para vocês, servindo vocês nesse episódio com a doutora Karina, que eu tenho certeza que está sendo enriquecedor. E eu também preciso que vocês foquem na My Face. Olha isso, Nessa gente. skin. Gente, olha, Deus fez. Mas a Rejane deu uma apimentada, entendeu? Realçou, olha, que já adorei, estava Rejane bom. faz a maquiagem belíssimamente. Ela tirou um tempo também para nos abençoar, patrocinando a nossa skin lendária da Gisele e da Sheila. E eu Arrasou quero demais. muito que vocês sigam ela nas redes sociais. Nós vamos fazer uma dinâmica agora, Karina, que é bem legal, tá?
Nós vamos falar algumas palavras para você e você vai responder a primeira frase ou palavra que vem na sua cabeça. Melhor frase, né? Vamos aproveitar o momento, né, que nós estamos aqui, Gente, eu tá? sempre quis participar disso. Tipo, Então, esse quadro... tipo aquele... Tinha no Planeta Xuxa, assim, aquele Exatamente. negócio, fala a palavra, você falou... Nós não Nossa, somos gente. dessa época, mas se você está dizendo é isso. Nós não somos. Olha que negou a idade vamos agora. lá. Negou a idade. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Entendi. O quadro se chama Presença em Palavras e nós vamos compartilhar e você diz o que tiver na sua mente, ok? Ok. Bora lá, a primeira palavra é família. Família. Riqueza. Medo. Medo de não cumprir tudo que eu preciso cumprir na Terra. Todo o propósito que Deus me fez. Gestão. Gestão. Organização. Propósito. Propósito. Servir ao mundo. Com tudo que Deus colocou em mim e com tudo que Ele tem me direcionado a aprender mais. Fazer diferença na vida das pessoas. Nossa, perfeito. E aí, essa palavra propósito, Karina, quando eu ouço essa palavra, eu lembro de você, porque você é uma pessoa que realmente compartilha propósito, né? Se vocês não conhecem as redes sociais da Karina, Karina, compartilha o seu Insta aqui pra galera te seguir. DRA Karina Ramos. E tem o Insta também da clínica, que é o @VitalSmile. Smile de sorriso, né? Gente, acompanhem a Karina lá no perfil dela, porque o perfil da Karina é muito inspirador. Assim, eu adoro te acompanhar, não é puxando saco, porque sim. você tá aqui. Não é, ela não me pagou. Mas, realmente, a Karina, ela é uma pessoa inspiradora. Tanto na questão profissional, mas também como mulher, como mãe, como empreendedora. Como você falou, eu sei de onde você veio. E realmente a sua jornada, ela é muito inspiradora, né? Um dia desses, a gente tá, no dia do almoço, eu lembro que eu fui te apresentar para outra colega que estava na mesa, eu falei assim, a Karina é a moradora de Caxias que deu certo. Eu falei assim, a Karina, nossa, que honra. Karina é moradora de Caxias Caxias que deu certo. venceu. Venceu! Então, a Karina, ela é essa inspiração pra gente, sim. Porque a jornada dela é uma jornada realmente de superação. Então, se você não segue a Karina lá na rede social dela, siga, porque, de fato, assim, como eu falei, eu lembro, quando eu escuto essa palavra propósito, eu lembro de você, porque você utiliza muito, você não só utiliza essa palavra ali no seu marketing, no seu dia a dia, como você vive. É. Eu enxergo propósito no seu lifestyle, quando você compartilha lá a sua corrida na praia, ali eu acho a coisa mais linda. Como eu enxergo também o seu propósito no seu negócio. Eu tive o prazer, a honra de ir até uma das clínicas da Karina para ser atendida por ela. E quando eu entrei naquele ambiente, eu falei, gente, isso aqui é cara de Karina. Isso aqui é a cara da Karina. E é sobre isso. A essência dela está impressa em tudo. Eu entrei naquele ambiente, a sua recepcionista me atendeu assim, com uma simpatia. Eu falei, gente, treinada por Karina. E uma marca da Karina é esse sorrisão lindo que ela tem, gente. Esse sorriso dela que ilumina, que cativa qualquer ambiente. E quando eu cheguei, a sua funcionária acabou. Eu nem comentei isso com você, mas eu me senti muito bem, muito acolhida. Eu falei, gente, treinada por Karina, aquele ambiente lindo, aquela clínica linda. Eu entrei ali na sua clínica, eu me senti teletransportada para um outro lugar, sabe um lugar e entra num ambiente assim. Que gostoso. E foi muito bom aquela experiência ali. Então, eu realmente vi a sua essência ali, naquele negócio. Né? Então, você é aquela pessoa que fala e vive. Porque tem gente que fala muito e não vive. Que é só o marketing. Não, a Karina não. O que você vê Karina no Instagram, ela é muito mais pessoalmente. Eu posso dizer que é muito mais pessoalmente. Porque a Karina realmente, ela é essa pessoa que coloca a essência dela, a verdade dela em tudo. E nessa questão da fé também, a Karina, você para mim é uma super inspiração também nessa questão, né? Eu voltei para Jesus há pouco tempo e eu adoro acompanhar também seus conteúdos relacionados a isso, porque realmente
aviva, né? Reaviva Sim. ali o amor de Jesus. Sim. Então, eu acho isso incrível também no seu conteúdo, né? Que você não tem aquela... Porque tem gente que tem essa dúvida de, eu compartilho, não compartilho, questão da minha fé, do que eu acredito, às vezes fica nessa coisa de como equilibrar, será que as pessoas vão gostar, será que não vão gostar? E você compartilha isso com tanta verdade, eu acredito que você deve receber muitos feedbacks a respeito disso, Sim. porque não é sobre a questão, não é sobre igreja, não é sobre a estrutura em si, mas é sobre Jesus. E você fala disso lindamente no seu perfil. Então, acredito que as pessoas até cheguem na sua clínica já. Eu acho que uma vez você compartilhou comigo alguma situação assim que as pessoas falavam, nossa, tô doida pra te conhecer, assim, uma visão como se fosse uma celebridade, né? Exatamente. Nossa, você é real, você é assim mesmo. Já entraram na clínica, assim, falando assim, nossa, eu não acredito que eu tô aqui com a senhora doutora Karina. E eu falei assim, gente, como assim? Essa pessoa aqui comum. Mas, por que isso? Porque as pessoas ficam ali acompanhando e desejam realmente, porque se identificam, né? Se identificam exatamente com o que você acredita. Tem pessoas que não vão se identificar. E Já tá tudo recebi, bem. tá tudo bem. Já recebi críticas também, sabe? Tipo, ela é dentista, por que ela tá falando de fé, de Deus? Porque é exatamente isso, eu acredito no que eu vivo. Entendeu? Então, assim, eu não consigo expressar aquilo que eu não acredito. Sim. Mas se eu acredito, eu vou expressar com muita intensidade. Entendeu? Então, assim, e eu já, por um tempo, eu já fui introspectiva. Hoje eu falo pra caramba. Se deixar, vai. Mas eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Então, assim, Deus me curou porque Ele me fez ver que eu sou filha, sabe? E filha tem lugar na mesa. Filha tem um pai. É outra. Identidade, exatamente. Então, assim, quando você entende que você é filha de um Deus vivo, você supera o medo, você supera a insegurança, você vence o complexo de inferioridade, você começa a viver com uma outra consciência de quem você é. Então, a perspectiva da vida muda, eu não tô né? aqui para ser aprovada pelo ser humano, entendeu? Eu tô aqui realmente para viver os propósitos que Deus tem para minha vida. E Ele vai me conectar com quem precisa. Nesse caminho, Ele vai conectar as pessoas que precisam ouvir. Eu recebo centenas de coisas no direct. Nossa, isso aqui foi para mim. Precisava ouvir hoje, sabe? Fala mais. E tá tudo bem, assim, eu falo, é sobre isso. Quanto eu puder contribuir, eu não vou me calar mais. Quem foi curada por Jesus como eu fui, que isso é para outro podcast, não consegue ficar calada. Não tem como. Não tem como ficar calada. E não é para ficar calada, porque o problema não é, né? A gente já conhece essa frase. Não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Sim. Isso. Sabe? Então, assim, a gente tem tanta coisa para contribuir, mas a gente se cala. Eu não vou ficar mais calada. É isso. Eu lembrei até quando na sua recepção lá tem um potinho com algumas frases, né? Tem. Com um trecho da Bíblia. E eu cheguei e falei, gente, que coisa linda. Eu cheguei gravei recepção, gravei esse potinho também. Fui lá, Foi peguei. Lindo o vídeo que ela fez. Peguei o meu versículo. Depois eu falei, me manda esse vídeo que o meu pessoal da mídia quer. Ela exclui. Mas é sobre isso. É o propósito dela. A essência do que ela acredita impressa em cada detalhe daquele negócio ali, né? E não tem como a pessoa sair dali a mesma coisa. Então, é exatamente assim, o mudar também a atmosfera de uma clínica, que às vezes a pessoa vai numa clínica, é um ambiente frio. Às vezes não tem esse acolhimento, é simplesmente chegar lá, tô com um problema aqui no dente, vamos arrancar, que é mais fácil arrancar. E vambora, e não tem ali tem a crença, cuidado. Sheila, do dentista também, né? Tem? Tem o cheirinho. As pessoas têm medo de dentista. Tem medo, tem. Sim. Então, Total. se eu chego num lugar que eu me sinto acolhida, que a dentista não é lobo mau, a dentista corre, a dentista conquista. Eu vou querer essa dentista é inspiradora. Você fala, não vai doer o tratamento. Não vai doer. Exatamente. Muito bom. Adorei. Isso é ótimo pro marketing do dentista. Exatamente. Mas é esse acolhimento, né? A Karina tem esse ambiente dentro da clínica dela e isso realmente faz toda a diferença para quebrar esse medo que você falou, né? Exato. A Esse pessoa já é um chega dos ali com pilares da nossa cultura, exatamente. Tantos traumas, com tantos receios, né, em relação à questão do cuidado ali com os dentes. E essa sua essência, realmente, ela transborda no seu negócio. E isso é algo, assim, realmente inspirador e que eu tenho muito orgulho de ter te conhecido, de ter você por perto, agora de tê-la como minha dentista. Eu também quero, Sheila. Eu vou te levar, amiga, eu te levo. Você sabe que eu só te coloco em boa, né? Por favor. Pra você ficar melhor.
Mas é sobre isso. Karina, nós queremos te agradecer mais Muito. uma vez por ter topado esse convite, por ter compartilhado insights tão poderosos, porque é algo que a gente acredita que no Donas da Presença também é sobre essa essência, é sobre essa verdade. O nosso propósito com esse podcast é também trazer o lado crítico, a realidade, também trazer a realidade, mas também mostrar que existe uma outra vertente, que também existe esperança. Né? Então, o que você compartilhou hoje aqui foi muito sobre isso. Foi sobre a realidade, a dificuldade, sim, que existe nesse processo, mas que existe formas, maneiras de você sair desse cenário. Existem caminhos para você realmente se fortalecer, como você falou, a sua mentalidade, fortalecer o seu espírito. Eu acredito que a questão da fé, do seu fortalecimento ali com a fé, te ajuda muito também no seu dia a dia, no seu processo, né? Para dar conta disso tudo. Então, esse é o propósito do Donas da Presença, e ter você aqui compartilhando tudo que você compartilhou realmente foi algo valiosíssimo. A Karina trouxe uma reflexão de que se você hoje está vivendo um empreendedorismo errado, se você acha que está errando, é porque você está avançando. Todo erro, ele carrega uma cicatriz, uma ferida, mas toda ferida cicatriza. No caso, e a Karina é a superação, né, disso tudo que ela passou, que eu acho que você contou um pontinho do que é a sua vida, que eu sei que tem um turbilhão de coisa, porque o que a gente vive, a gente fala da palavra romantizar, é porque nós somos gratos também pelos esses momentos difíceis, e você trouxe isso pra gente, nos forjam, né? Isso, nos capacitam. Se você não tivesse quebrado lá atrás, você não estaria com a potência que você é hoje e tem buscado ser. Né? Então, fica um aprendizado. De novo, pela 4ª vez, estou muito feliz da sua presença aqui. Espero que você tenha gostado também, assim como nós. A gente quer te presentear ao vivo. Vamos fazer, Sheila? Vamos! Nem estava no script. Mas é bom quando já sai. É bom, né? Espontâneo, né? Entrega dela. É com muito carinho. Essa cor tá na minha paleta. Foi por você que compramos essa sacola. Que linda, gente! Adorei! Foi produzido pela Laus Paper. Que linda! Tá? Personalizado para Donas da Presença. Eu amo isso, vocês não têm ideia. Sério? Eu ainda sou adepta, gente, a escrever muita coisa. Pra eles verem. Olha que lindeza! Olha como tá chique, gente. Linda! Donas da Presença. E eu achei lindo essa frase. Presença não é só estar, é ser. É ser. É sobre isso, né? Exatamente, sobre o que a gente realmente está sendo construído nesse caminho, como você disse, trazendo essa essência para o nosso negócio. Porque é isso que nos torna único e torna também o nosso negócio único. Porque quantas clínicas não temos? Não existe por aí, muitas. Mas existe uma singularidade em cada negócio. Entendeu? E aí, colocar isso para fora realmente no que você faz, a singularidade do que você acredita, entendeu? E coloca para fora realmente o que você acredita. Não tenha medo, né? Eu acho que isso é tão disruptivo, porque eu vejo tantas empreendedoras assim, ai, nossa, mas eu tenho acho que é muito pequeno, né? Eu tenho medo de expor, eu acho que é muito, eu acredito. Muito pouco. Então, assim, eu descobri exatamente que a minha PUV, né, a minha proposta única de valor é exatamente o que você disse. É o atendimento humanizado, acolhimento, a conexão com os nossos pacientes, entendeu? Então, eu trouxe isso como cultura para a nossa clínica. E, às vezes, alguém acha que é pouco o que carrega. É muito pouco, porque a gente tem mania de ver aquilo que está grande, mas o que está grande um dia foi pequeno. Sim. E foi sendo construído no caminho. E o processo dessa construção é isso que a gente precisa ter dentro. Eu tenho muito, muito forte os memoriais da minha vida, sabe? Os momentos exatamente que foram marcados. A primeira vez que eu carimbei com o meu carimbo, sabe? O meu CRO lá, 39230. Eu lembro que quando eu carimbei, eu fiquei muito emocionada. Porque eu lembrei de todo o processo que eu vivi até a formação como cirurgiã dentista. Entende? Então, assim, a gente precisa deixar fazer sentido
em primeiro lugar pra gente, Uhum. né? Porque se não fizer sentido pra gente. Sylvester Stallone é uma história que é muito forte, né? Não sei se vocês conhecem essa história. É Rocky Balboa, gente? É o Sylvester Stallone, né? Sei. Então, ele escreveu todo o roteiro do filme dele em 3 dias. Ele foi para vender. E aí, uma produtora queria comprar por um X valor, mas que ele não fosse o ator. Ele não podia ser o ator. O que ele escreveu é que ele era o ator principal. E ele não vendeu. Dia seguinte, ele estava passando tanta dificuldade financeira que ele precisou vender o cachorro. Era o melhor amigo dele, ele vendeu o cachorro, porque ele não tinha como alimentar o cachorro. Ele vendeu por, não lembro agora quantos dólares. E aí, lá na frente, uma produtora pequena pegou o caso, colocou ele como ator. Ele ganhou, tipo assim, muito, muito, muito além do que se ele tivesse vendido lá. E ele comprou o cachorro de volta, colocou legal. o rapaz que comprou para trabalhar no filme. Então, assim, é nunca esquecer dos nossos memoriais. Aquilo que traz a memória do que você viveu, do que você passou, vai te trazer mais força nos dias seguintes, sabe? Então, eu estou muito grata de estar aqui, de receber esse presente. Estou me sentindo realmente honrada, tá? Por vocês. Obrigada, Karina. Carinho. Muito obrigada, Karina. Obrigada mesmo. E olha, fiquem atentos aí, porque iremos trazer aqui outras convidadas também muito especiais que irão compartilhar ainda mais sobre a jornada delas. Então não deixe de seguir a Karina lá no Instagram, segue o nosso perfil também. E se você conhece alguma amiga que está aí nessa jornada de empreender, que está aí lutando pelo negócio dela, também já compartilha esse episódio aqui. Até a próxima! Até.